polícia já chegou a fazer trabalho duplo. Delegados abriram diferentes inquéritos para investigar a mesma morte. O homicídio de um jovem ocorrido em 8 de março de 2011, no Prado Velho, bairro de Curitiba, por exemplo, foi apurado em 2 inquéritos distintos. Em um dos autos, o número 28.176 de 2011, aberto em 20 de junho de 2011, a vítima foi identificada pelo apelido. Em outro, aberto no dia 23 de agosto do mesmo ano, sobre o número 31.185 de 2011, consta o nome completo. Além das falhas, há outras dificuldades para a solução dos crimes. Uma delas, a chamada Lei do Silêncio, algo comum nas comunidades mais pobres de Curitiba, que ocorre quando as testemunhas de assassinatos se recusam a passar informações à polícia por medo. Isso é fato, senhor presidente. O medo é da impunidade. No momento em que os crimes não são esclarecidos e os criminosos não venham a ser responsabilizados e punidos, a sociedade tem medo de acusar ou apontar quem os cometeu. O estudo também conclui que nem todos os crimes têm o mesmo tratamento. E, geralmente, aqueles que ganham maior repercussão na sociedade curitibana obtêm mais atenção da polícia da capital. Analisando os inquéritos, percebe-se que enquanto alguns casos ficam sem testemunhas, outros têm mais de 20 testemunhas ouvidas. Nos 1.000 assassinatos analisados pelo jornal Gazeta do Povo, do total de 5.806 ocorridos entre 2010 e 2004 e 2013, há 89 casos em que a polícia não tomou um único depoimento. Ou seja, a cada 11 crimes fica sem nenhum depoimento. Em média, a Polícia Civil coleta 3,8 depoimentos para cada homicídio investigado. Em 595 casos foram colhidos, dos 1.000 analisados, foram colhidos depoimentos de 3 testemunhas ou menos. O problema, senhor presidente, caros telespectadores, é que o levantamento leva a crer que há uma relação entre a quantidade de testemunhas ouvidas e o resultado da investigação. Os inquéritos analisados, que já contavam com o indiciamento de um suspeito, tinham quase que o dobro de depoimentos, com a média de 7 testemunhas por casos. Isso na capital do meu estado, Curitiba. Aparentemente, as condenações judiciais seguem o mesmo padrão, pois dos crimes de homicídio cometidos em Curitiba em 2003, a Justiça condenou alguém à cadeia em 25 casos. O jornal teve acesso a 12 inquéritos e, neste, a média de testemunhas ouvidas antes que esses casos chegassem ao judiciário foi de 7,2 testemunhas. Em sua defesa, a Polícia Civil do Estado do Paraná afirma que, com a estrutura atual, é humanamente impossível estender e atender todas as demandas. Além do delegado titular encarregado da gestão da unidade, há apenas 4 delegados que atuam na investigação deste tipo de crime em Curitiba. Considerando o ano de 2012, senhor presidente, quando ocorreram 597 assassinatos na capital paranaense, cada delegado da cidade ficou responsável por cerca de 120 inquéritos ao longo do ano de assassinatos. Também, senhor presidente, dificulta o trabalho dos delegados o fato de não haver uma divisão por regiões da cidade, o que os leva a trabalhar em vários bairros, por vezes muito distantes entre si. Há ainda o problema das constantes trocas de delegados,
No caso de Curitiba, fica evidente quando, dentre as 1.000 mortes analisadas pela Gazeta do Povo em 2010, entre 2010 e 2013, repito, das 5.800 casos de mortes ocorridos nesse período, assassinatos, apenas 35,1% tiveram um único delegado investigando o caso desde o início. Dos 649 casos restantes, 166 passaram pelas mãos de 4 a 7 delegados. Senhoras e senhores, há ainda inúmeros relatos nas matérias publicadas nos 3 dias de reportagens do jornal Gazeta do Povo que demonstram a precariedade da segurança no meu estado, o estado do Paraná, no que se refere à solução dos crimes de assassinato. Há exemplos de falhas procedimentais, de falta de estrutura humana e de equipamentos, de descaso da polícia, de dificuldades inerentes à oitiva e à localização de testemunhas, enfim, há uma gama de problemas relativos aos crimes de homicídio. O pior, senhor presidente, é imaginar o que ocorre com os demais casos, onde os crimes são menos graves. Acredito que, em muitos deles, a polícia não consegue nem mesmo iniciar um procedimento investigatório, como roubo ou furto, por exemplo, que não repercutem com a mesma intensidade na sociedade. É lamentável, portanto, senhor presidente, constatar a incapacidade do meu estado, do estado do Paraná, em atender um pleito tão caro aos cidadãos de qualquer cidade do planeta, qual seja o sentimento de segurança. Espero que esse levantamento feito pelo jornal Gazeta do Povo, que se trata exclusivamente da cidade de Curitiba, que, repito, continuará sendo publicado ao longo da semana, sirva de inspiração para que as autoridades do meu estado passem a atuar de forma mais eficiente e atenta nessa questão. Da minha parte, senhor presidente, conforme relatei no início deste pronunciamento, voltarei à tribuna em breve para trazer considerações e reflexões sobre as demais matérias que ainda serão publicadas na série Crime Sem Castigo. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, desejando a todos uma boa noite. Senador Sérgio Souza, meus cumprimentos pelo seu pronunciamento. Não sei como está o seu tempo, mas eu iria à tribuna para falar em nome da liderança do Partido dos Trabalhadores sobre a questão do Aeros. Muito obrigado, senador Sérgio Souza, que assume a presidência nesse momento. Pela liderança do Partido dos Trabalhadores, concedo a palavra pelo tempo regimental ou necessário ao vosso pronunciamento ao senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senador Sérgio Souza, aposentados e pensionistas de todo o Brasil, aqueles que estão nesse momento nas suas cidades, assistindo à TV Senado e acompanhando, eu diria, esse plantão, né? É quase que uma vigília que está sendo feita aqui no Congresso por parte dos aposentados e pensionistas do Aeros e Aeros, Finvasp, Transbrasil, companhias que tocaram o nosso transporte aéreo e que, infelizmente, o fundo de pensão, ainda resultado de governos anteriores, por falta de fiscalização, veio à falência. Ora, os trabalhadores não são culpados, porque não houve, por parte do poder constituído, a devida fiscalização. Isso fez com que os vencimentos desses trabalhadores, independente de ser comandante, piloto, aeromoça, que pagaram religiosamente o seu fundo, de repente viram o seu benefício desaparecer. Muitos movimentos foram feitos no longo desses anos.
já fizemos vigília aqui, já praticamente acampamos. Eu digo já, são os senhores que estão aqui, e senhoras de cabelos brancos, homens e mulheres de 60, de 70, de 80 e até de 90 anos, já acamparam em aeroportos, já levaram faixas em campo de futebol, já tiveram em eventos nas Assembleias Legislativas, me lembro aquela do Rio de Janeiro, quando lá ganhei o título de cidadão do Rio, lá vocês estavam com uma grande faixa, dizendo, senador Paim, viemos aqui vê-lo nesse ato e pedindo quase que, por amor de Deus, que o governo se posicionasse em relação aos seus vencimentos. Quantas vezes nas feiras de livro, lá na minha querida Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vocês estavam lá na fila, às dezenas, às centenas, e me entregavam um recadinho dizendo, senador, peça lá no Congresso, peça para o Executivo, peça para o Judiciário que dê uma solução para a nossa causa. Graziela, muitas vezes incompreendida, Graziela. Sei dessa longa caminhada, ao citar teu nome, eu cito o nome de cada um desses homens e mulheres que estão aqui no plenário do Senado e outros que estão aqui ao lado do Salão Verde, esperando uma resposta para que haja uma reunião no Executivo, lá na Casa Civil, lá com a Presidenta da República. Hoje, ainda pela manhã, assinei um documento junto com o senador Álvaro Dias, senador Ana Amélia e senador Pedro Simon, pedindo essa audiência, que eu espero que aconteça entre hoje e amanhã. Tivemos no Supremo Tribunal Federal, esperávamos naquele dia histórico que o Supremo decidisse a questão, baseado no parecer da relatora. Infelizmente, o presidente daquela casa pediu vista ao processo, e o processo até hoje não voltou ao plenário. Não voltou ao plenário, para o plenário se posicionar sobre esse tema que, como vocês me dizem, as lágrimas não são mais salobas, vindo de forma natural, escorrendo pelo rosto. As lágrimas já são de sangue, mediante o sofrimento, não só dos senhores, mas também dos familiares. Por isso, senador Sérgio Souza, eu não podia deixar de, nesse dia, estar aqui na tribuna, fazendo mais uma vez um apelo, quer seja ao Supremo, quer seja ao Executivo, no sentido que se resolva essa questão. Eu sempre ouço que nesse país tem dinheiro para tudo, falta bons projetos. Este é um bom projeto. É um projeto, como vocês dizem aqui, um projeto que vai salvar vidas. É um projeto que diz, ajude-nos a salvar milhares de vidas. Não tem melhor projeto do que esse. Por isso, veja ali a faixa, pagamos para termos uma velhice digna. E onde está a velhice? Está ali a faixa, está duas bandeiras do Brasil, está ali uma camiseta que recebi uma na época, inclusive querendo uma solução para os trabalhadores e aposentados e pensionistas do Aeros. Sei que vocês, quando saíram do Rio, depois daquela vigília histórica de 26 dias, se deslocam a Brasília para que aqui, no Poder Central, se busque uma solução definitiva para essa questão. Sei que daria para dizer que centenas e centenas já faleceram na longa caminhada e bonita, pacífica. Muitos falam os vândalos. Quando olharem para o Aeros, para esses profissionais da VASP, da Transbrasil, da Varig, por favor, cuidado na fala. Aqui não tem vândalos. Aqui tem homens e mulheres que, pacientemente, com um sofrimento histórico, é um sofrimento que tem que escrever um livro um dia da luta do Aeros. Devíamos escrever um livro e, quem sabe, até fazer um filme da história dos senhores e das senhoras de cabelos brancos. Claro que nós estamos torcendo para que esse discurso seja... Eu peço que as faixas fiquem onde estão, que as faixas não sejam tiradas. É uma faixa simples e simbólica. Só diz o seguinte:
Pagamos para termos uma velhice com dignidade. É uma faixa que não ofende a ninguém. É uma faixa que é quase que um grito de desespero. É um grito de alerta para salvar vidas. Agradeço à segurança que entendeu o tom do meu pronunciamento e não retirou a faixa, eu digo dessa moçada de 80, de 90 anos. Oxalá um dia, quando eu chegar nos 80, 90, se o Senhor lá de cima, o nosso grande Senhor do universo, eu esteja com o pique de vocês, com essa, eu acho que só a fibra, a raça e a luta é que move os senhores e senhoras para estarem aqui depois de uma vigília de 26 dias no Rio de Janeiro e agora estarem aqui esperando esse pronunciamento. Vocês são verdadeiros heróis. O Brasil há de reconhecer a história de vocês. Senador Sérgio Souza, às vezes eu conto a minha ida à África do Sul, quando o Mandela estava no cárcere ainda, e é um avião da Varig que nos levou, e quando chegamos em cima de Joanesburgo, eles diziam que o avião, se descesse, seria bombardeado, porque levava negros a bordo, e eu era um deles, e o comandante disse, ninguém vai atirar nesse avião, o senhor vai descer, e nós vamos esperar até o senhor fazer a sua missão e voltar são e salvo para o Brasil. E assim foi. O avião da Varig desceu, a delegação toda ficou em solo, não deixou ninguém chegar dentro do avião, polícia de nenhum tipo. Nós fizemos a missão, tivemos com Winnie Mandela, levamos um documento exigindo a libertação de Nelson Mandela, depois o avião da Varig voltou para o Brasil. Essa é a Varig. Essa é a Varig dos nossos sonhos. Quantas histórias vocês poderiam contar da Transbrasil, da VASP? Quantas vezes no exterior, quando chegávamos, e não é só de mim, quando sindicalista fui para o exterior, a nossa embaixada era exatamente a VASP, a Transbrasil e a Varig. É ali que nós éramos acolhidos, ali que nós éramos orientados, ali que nós éramos abraçados e deslocávamos para o nosso país de origem, a nossa pátria chamada Brasil. É em nome dessa pátria que eu, nesse momento, faço mais uma vez um apelo ao Executivo. O Executivo que tem que ter sensível. Isso é a voz das ruas. Essa é a voz do Papa. O Papa que falou tanto quando aqui teve, que nós tínhamos que olhar para as crianças, para os jovens, mas não podia esquecer dos nossos idosos, dos aposentados e pensionistas. Essa é a voz, eu diria, dos direitos humanos, dos princípios humanitários. Queremos apenas que, por exemplo, eu vou ler na íntegra o manifesto que aqui vocês me entregaram, onde vocês pedem num deles que simplesmente aprovem um projeto que nós apresentamos aqui, o parecer foi dado favorável, que vai possibilitar o tal conforto jurídico para que haja o aporte de recurso necessário que foi desviado do Aeros e do Aeros. Meus amigos, eu, por mim, de um tema que mexe com as nossas emoções, quando eu paro aqui, não pensem é porque faltou palavra. Eu paro um pouquinho a vez, porque a emoção que me toca, toca a vocês, e eu sei que toca a milhões de pessoas que estão nos assistindo no Brasil nesse momento. Eu estou cada vez mais, eu diria, chocado pela situação dos senhores e das senhoras. Olha como é triste você encontrar, às vezes num voo qualquer pelo Brasil, como na sexta-feira estarei no Espírito Santo, encontrar no aeroporto, como vossas excelências, homens e mulheres com roupas simples, bem vestidos, por a simplicidade da roupa, não roupa cara, porque é impossível vocês conseguirem estar assim, mas estejam ali esperando a gente e fazendo mais um apelo para que a solução seja encontrada de forma definitiva. Mas deixe que eu leia aqui o manifesto que eu recebi das mãos da Graziela e dos senhores. O que diz o manifesto? Aeros, solução já, eu diria por amor de Deus. Há 5 anos, em 12 de abril de 2006, foi decretada a liquidação do Instituto Aeros. Desde então, dia após dia,
centenas dos mais de 10 mil assistidos vieram a falecer. Se não bastasse a idade já avançada, o estresse emocional e a insuficiência de recursos têm levado muitos pioneiros da aviação brasileira a falecerem em condições de miserabilidade após décadas e décadas de trabalho e dedicação a este país chamado Brasil, a essa nossa pátria. A intervenção do Instituto Aeros e a liquidação extrajudicial dos planos 1 e 2 da Varig resultaram em cortes gradativos nos valores recebidos por esses aposentados e pensionistas que estão à beira de não receber mais nada de benefício se nada não for feito. E por isso esse protesto aqui no plenário do Senado e ali no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Eles aplicaram suas economias durante décadas, dizia eu aqui, décadas e décadas, nesses fundos, e foram surrupiados de seu direito com o aval do governo da época, que omitiu-se durante anos sobre dezenas de contratos e acordos irregulares que levaram o Aeros a esta situação falimentar. Com uma média de 72 anos de idade, esses senhores que estão aqui, esses senhores e senhoras, estão recebendo hoje apenas 8% do valor do que têm direito em suas pensões e aposentadorias. É por muito pouco, é muito, muito pouco. É muito pouco. E essas pessoas estão passando cada dia mais por inúmeras, severas dificuldades. Esses 5 anos de espera por uma solução para este problema, que signifique o pagamento de suas aposentadorias. Por sinal, para receber aposentadoria e pensão, pagaram de suas aposentadorias e pensões na integralidade. É muito tempo para pessoas com idade tão avançada. Se a TV filmar nesse momento, verá aqui no plenário que a maioria de cabelos brancos, grisalhos, homens e mulheres. O rosto já com marcas do tempo, mas marca de homens e mulheres que nunca se entregaram. Estiveram sempre na luta, na busca daquilo que eles têm de direito. Há cerca de 10 anos, os sindicatos perceberam, por isso que eu falei de governos anteriores, há cerca de 10 anos, os sindicatos perceberam o rombo do Instituto Aeros. Aeros e Aeros, VASP, Transbrasil, e vem buscando uma solução que proteja os trabalhadores, injustiçados, na maior crueldade que nós podemos assistir. Felizmente, a saída para esse problema. Felizmente, há saída para esse problema. Mas a agilidade depende da vontade política do governo federal, do Congresso e do Judiciário. O governo que pode, sim, estabelecer um processo de negociação. Tivemos diversas vezes na AGU, tivemos na Casa Civil. É preciso estabelecer uma comissão representativa e com poder de decisão para que a gente encontre o caminho do entendimento. Do Congresso, vote aqui o projeto que está pronto para a pauta. Senador Renan Calheiros, faço aqui nesse momento um apelo a Vossa Excelência, traga direto para o plenário, vote quem sabe ainda essa semana, mostrando que o Congresso está disposto a construir pela forma legal, jurídica, em cima de uma lei para que os aposentados possam receber os seus direitos. E do Judiciário, o apelo que eu faço não é só para que o ministro-presidente Joaquim Barbosa devolva o projeto para o plenário. O apelo que eu faço é que todos os ministros acompanhem a relatora, que fez um belíssimo trabalho, e votem favorável aos homens e mulheres de cabelos brancos que estão aqui na expectativa de uma solução. Meus amigos,
Os aposentados estão com o apoio, sim, das ruas, com o apoio do sindicato, dos trabalhadores, da FENTAC, das centrais, da CUT, entre outras que aqui eu vejo citando, mas eu diria que todas as centrais estão apoiando esse movimento. Eles pedem aqui 4 encaminhamentos. Primeiro, vamos viabilizar um acordo com o governo através da Advocacia Geral da União, a AGU. Lá estivemos com proposta concreta lideradas por eles. A ação da defasagem tarifária da Varig contra a União, que seja votada de forma definitiva e, claro, de forma tal que dê ganho de causa para aqueles que construíram esse país, que são os aposentados e pensionistas. Leia o que está aqui. Aprovação do PLS, e depende aqui do Senado, 147 de 2010, do senador Paulo Paim, que autoriza a União a indenizar os aposentados e pensionistas da Varig. A ação civil pública dos sindicatos que responsabiliza a União pela falta de fiscalização na época do Aeros. É essencial a defesa do direito desses aposentados e pensionistas, assim como a fiscalização efetiva de todos os fundos de pensão no Brasil, para que não tenhamos outras situações como essa. Agora vejo eles aqui, tiraram os casacos, tiraram as brusas, enfim, estão todos de camiseta, ali vai salve vidas, enfim, essa luta é nossa. Ali tem um ponto de interrogação, se eu não me engano, como dizendo que dele o nosso dinheiro. Meus cumprimentos pela organização de vocês. E repito, é essencial a defesa do direito desses aposentados e pensionistas, assim como a fiscalização efetiva dos fundos de pensão no Brasil, para que mais pessoas não sofram esse drama. A situação dos aposentados e pensionistas da Varig envergonha a todos nós brasileiros. Aeros, solução já. É preciso valer o direito dos cidadãos deste nosso país. Esse é o manifesto que eles fizeram, esse é o manifesto que deixa muito claro o que aconteceu nesse período. E claro que vocês notaram o que eu sempre disse aqui, senador Sérgio Souza, de governos anteriores que deixaram o fundo chegar nessa situação. Mas a responsabilidade é do Estado brasileiro. É do Estado brasileiro. Então nós, que somos governo, somos também responsáveis para pagar essa dívida com a nossa gente e com o nosso povo. Por isso é que eu espero que depois dessa noite, 21h50, e vocês estão aqui, eu diria quase sem tomar uma água, sem